eu gostaria de fazer uma explicação teórica preliminar, que é interessante que, embora seja uma explicação teórica, ela tem uma utilização prática muito importante, tá? Eu vou falar disso outras vezes em sala de aula aqui, em outras aulas, mas eu já queria passar essa noção para vocês, tá? No direito tributário, nós temos uma categoria chamada hipótese de incidência. Talvez eu já tenha até mencionado rapidamente isso para vocês. E hoje eu vou aprofundar, sempre assim, tá? A estratégia didática é ir aos pouquinhos, cada vez levando vocês mais longe ali naqueles conceitos. Então, hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? Isso serve para qualquer ramo do direito, tá, pessoal? Não para o direito tributário. Hipótese de incidência é uma previsão geral e abstrata prevista numa norma jurídica que, se ocorrer na prática, ensejará o nascimento de uma obrigação jurídica. Então, o que é hipótese de incidência? É uma situação que está prevista na lei que, se acontecer, gerará o fenômeno da incidência, né? Ou seja, gerará o nascimento de uma obrigação jurídica. Então eu vou aqui chutar algumas hipóteses de incidência das mais diferentes, tá? Chutar não, trazer para vocês. Então, por exemplo, a lei diz assim: se cortar uma árvore em área de proteção ambiental, nascerá uma obrigação jurídica em que aquele que cortou a árvore será obrigado a pagar uma multa ambiental à prefeitura, por exemplo, ou órgão ambiental competente. Então, a hipótese qual é? Cortar uma árvore em área proibida. Se acontecer aquela hipótese, consequentemente, haverá o nascimento de uma obrigação. Tá legal? Essa é a estrutura básica das regras, segundo o Dworkin, né? Se acontecer alguma coisa, consequentemente, nascerá uma obrigação, certo? Essa disposição que a gente está tem um prejuízo, que é o seguinte: eu não tenho mais dificuldade de colocar coisas no quadro, né? Então, tenta ver na internet um modelo de regra matriz de incidência tributária. Tá? Sim, então. Bom, então, pessoal, isso serve para se matar. Está previsto na norma penal. Se matar, alguém matou alguém, né? Alguém matou alguém. Consequentemente, obrigação jurídica de cumprir pena de tanto a tanto. Tá? Se casar, consequentemente, obrigação jurídica de prestar auxílio, né, o auxílio mútuo, dever de auxílio mútuo do casamento, certo? Se ter filho, consequentemente, obrigação jurídica de prestar os cuidados exigidos do pai em relação ao filho, que estão previstos na legislação, tá? Então, o direito funciona nessa estrutura, as regras jurídicas funcionam muito nessa estrutura. Se acontecer alguma coisa, consequentemente, acontecerá o nascimento de uma obrigação de fazer alguma coisa, de fazer, não fazer, ou uma faculdade, tá? Existe uma coisa chamada modal deôntico, que a gente estuda em teoria geral do direito. Então, a prática de uma hipótese de incidência nascerá ou a obrigação em que você vai ser proibido, vai ser obrigado ou vai ser facultado a fazer determinada coisa. Tudo bem? Bom, no direito tributário é a mesma coisa. Se alguém oferir renda, consequentemente, terá o dever de pagar o imposto de renda. Se alguém prestar serviço de forma onerosa, consequentemente, haverá a obrigação de pagar o imposto sobre serviço. Se alguém se tornar proprietário de imóvel em perímetro urbano, consequentemente, nascerá a obrigação
de pagar o IPTU. Mesma coisa, tá? Bom, enquanto essa previsão está numa norma geral e abstrata, nós chamamos essa previsão de hipótese de incidência, certo? Quando essa previsão acontece concretamente no mundo real, por exemplo, eu efetivamente auferi renda. Eu dei uma aula num curso, gravei umas videoaulas e o curso depositou na minha conta a quantia de R$ 3.200. Eu auferi renda concretamente. Quando acontece no plano dos fatos, a gente deixa de chamar de hipótese de incidência e passa a chamar de fato gerador, tá? Fato gerador é aquela hipótese de incidência que era lá geral e abstrata, mas que aconteceu concretamente, certo? Por exemplo, Ananias e Maria Clara vão prestar um serviço de advocacia. Se formaram em direito, estão advogando e a Petrobras pediu um parecer para eles sobre uma questão jurídica qualquer e eles fizeram parecer. Então, eles fizeram parecer e entregaram parecer, prestaram efetivamente o serviço no plano da realidade. Só nesse momento que eles praticaram o fato gerador do ISS. Até então, era só uma hipótese de incidência. Enquanto estava lá, o escritório ainda não tinha sido formado, existia hipótese de incidência, mas ainda não havia o fato gerador. Tudo bem? Bom, então, por enquanto, isso. Não, se tivesse aquele critério material, critério especial, critério temporal e a setinha, hipótese, consequência, vê se acha. Se não achar, não tem problema não, faço no quadro rapidinho. Bom, então, por enquanto é isso, pessoal. Fiquem com essa informação, tá? Que depois eu vou evoluir um pouquinho essa conversa, tá? Então, vamos lá. Só quero que vocês saiam nesse momento com a certeza do que é hipótese de incidência e fato gerador. Tá bem entendido isso? Fato gerador é aquela hipótese de incidência que aconteceu concretamente, tá? Embora não seja o tema da aula de hoje, né? Eu queria mostrar isso para vocês. Não sei se está dando para todo mundo enxergar aí atrás. Mas o que acontece, gente? Quando a gente tem uma regra de incidência tributária, a teoria geral do direito, somente os positivistas, vão chamar de regra matriz de incidência tributária. O que é regra matriz de incidência tributária? Regra matriz de incidência tributária é um esquema lógico daquilo que é necessário a norma conter para que a gente possa, de fato, aplicar uma norma tributária. Tudo bem? A gente vai ter uma aula sobre isso depois, eu vou falar com mais profundidade. Mas só para vocês terem uma noção, já ir sensibilizando vocês para o tema, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, se auferir renda, consequentemente dever de pagar IPTU. Ou se eu falar assim, se prestar serviço, consequentemente dever de pagar o imposto sobre serviço. Parece uma norma tributária razoável. Se prestar serviço, consequentemente dever de pagar o ISS. Só que percebo que da forma que eu enunciei essa norma, a gente não consegue na prática adotar essa regra. Por quê? Porque tudo bem, eu prestei serviço, mas eu sei que eu tenho que pagar ISS. Mas para quem que eu tenho que pagar? Para quem eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que pagar? Eu prestei serviço há 10 anos atrás. Isso vale? Eu prestei serviço no Japão. E aí, como é que a gente faz? Está vendo como está faltando informação? Então, para que uma norma tributária possa ser efetivamente aplicada, na hipótese de incidência,
você tem que ter pelo menos 3 informações, pessoal. Você tem que ter o critério material, que é normalmente um verbo e um complemento. Então, assim, é o núcleo da regra matriz. É prestar serviço, auferir renda, ser proprietário de veículo automotor, importar produtos, exportar produtos, circular onerosamente mercadorias. Entenderam? Você tem sempre um verbo e um complemento. Esse é o critério material da chamada regra matriz de incidência tributária. Você está conseguindo enxergar, Bárbara? Mais ou menos, né? Tem que ter um critério espacial também. Você tem que saber aonde se considera ocorrido o fato gerador. Por exemplo, o Ananias, Maria Clara prestaram um serviço em que eles fizeram um parecer no escritório aqui em Niterói, em que eles entregaram um parecer para a Petrobras em Macaé, certo? Prestou o serviço. Mas onde considera-se ocorrido o fato gerador? Em Niterói ou em Macaé? No local do estabelecimento ou no local da entrega do parecer? Então é necessário que a lei diga qual o critério temporal, certo? A lei também tem que dizer qual o critério, critério espacial, né? O local. A lei também tem que dizer o critério temporal, que é quando se considera ocorrido o fato gerador. Isso é super importante, pessoal. Por exemplo, Marcelo, não, Jonathan importou um computador da China. Realizou o fato gerador, importar, critério material, importar serviço, importar bem, ele importou um produto, certo? Então ele vai ter que pagar um imposto de importação. Só que quando ele ele fechou na internet a compra do notebook, o que aconteceu? A alíquota do imposto de importação era de 10%. Só que quando o produto chegou no Brasil, depois de 3 meses, sabe que às vezes esses AliExpress da vida demoram um tempão para entregar, a alíquota já era de 15%. Então, quando é que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de importação? No momento em que ele assinou o contrato lá na internet ou no momento em que houve o desembaraço da mercadoria aqui na alfândega brasileira? Entenderam como é importante a lei dizer quando se considera? Então, para a hipótese de incidência, quer dizer, para essa parte, se acontecer determinada coisa, sempre tem que ser, se acontecer, critério material, verbo e complemento, em que local e em que momento, critério temporal e critério espacial. Então, se prestar serviço em Niterói, no dia 8 de outubro de 2024, consequentemente, dever do Ananias de pagar a quem? Aí você tem, no consequente da norma, o critério pessoal, que vai te dizer quem é o sujeito passivo, quem é o devedor, e quem é o sujeito ativo, quem é o credor dessa obrigação. Então, dever do Ananias, sujeito passivo, pagar ao município de Niterói, que é o sujeito ativo. E aí você tem um critério quantitativo, que vai te dizer quanto ele tem que pagar. Esse critério quantitativo, ele tem base de cálculo e alíquota. Então, todo critério quantitativo vai ter base de cálculo e alíquota. Então, qual é a base do cálculo, no caso do serviço prestado dele? É quanto ele cobrou pelo parecer. A lei fala, bom, a base de cálculo vai ser o valor que ele cobrou pelo serviço. 50 mil reais. Qual vai ser a alíquota? É o percentual, tá? 5%. Então ele vai pagar, vamos supor que você tenha cobrado 100 mil reais, vai me ajudar na conta, né? 100 mil reais, 5%, 5 mil reais que você vai pagar. Então, se o Ananias prestar serviço em Niterói,
no dia 8 de outubro de 2024, consequentemente, nasce obrigação jurídica do analista sujeito passivo pagar ao município sujeito ativo a quantia de R$5.000, que corresponde a 5% sobre a base de cálculo, que é R$100.000.